Fala pessoal, tudo bem? Guilherme Moura da GSEG Corretora falando, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês qual a importância do perfil no seguro de automóvel. Então no vídeo de hoje a gente vai falar qual a importância do perfil completo, do perfil correto na pólice de seguro de automóvel. A gente recebe diariamente aí várias perguntas e clientes também com dúvidas a respeito dessa situação, onde o cliente pergunta, cara, por que tu quer saber se meu carro fica em garagem, se eu sou solteiro, se eu sou casado, ou qual cidade que eu moro e por aí vai. Então, isso é um ponto que no passado não era solicitado nos seguros antigamente, porque a gente não tinha banco de dados. A gente, quando eu digo a gente, é a seguradora, tá? Ela não tinha banco de dados ou documentos para analisar qual o melhor perfil, para precificar melhor a questão do seguro. No passado era feito um valor, porcentagem X da tabela FIPE, referente ao carro, era esse aí o valor que tu pagaria de seguro. Hoje em dia não funciona mais assim. Hoje em dia a seguradora analisa todos os pontos. Se tu é casado, se tu é solteiro, aonde o carro fica, para que ele é utilizado, quais as coberturas, quais a quilometragem que roda e uma série de fatores que hoje a seguradora ela precisa para analisar e precificar o seguro. Então a importância de tu ter o perfil correto é justamente para receber a indenização caso aconteça alguma coisa. Hoje em dia, então, tem muitos clientes que chegam pra gente e falam, cara, eu moro em Novo Hamburgo, mas eu tenho uma casa em Ivoti, isso falando aqui da nossa região, né? O pessoal é como se fosse o cliente morasse numa capital e tivesse uma casa no interior que ele queria colocar o seguro, porque lá o seguro dá mais barato. Isso é uma outra coisa que a gente vê muito no dia a dia. O cliente ele aprendeu o que no seguro deixa mais barato e deixa mais caro. E muitas vezes ele nos questiona para deixar o seguro mais barato. E na verdade a ideia do seguro não é deixar mais barato, e sim fazer ele correto. Porque isso é o que vai fazer diferencial lá na hora que tu precisar do seguro, né? Eu vou falar de 4 pontos que são extremamente importantes e que são avaliados na hora de fazer o seguro e como que, em casos que a gente já viu no dia a dia que foram feitos errados e depois na hora da indenização a seguradora conseguiu identificar e negou o seguro, acabou negando a indenização. Falando do primeiro deles, o primeiro deles é o CEP. Esse é um dos mais importantes, se não o mais importante, porque na verdade a seguradora ela precisa identificar aonde que o carro passa a noite. Por quê? Porque é ali que é o maior risco, é quando está chegando, está saindo de casa, é o de manhã, é o de noite, é onde acontecem os maiores índices de furto e roubo no Brasil, é neste momento. Então, quando a gente pergunta qual que é o seu endereço, a gente precisa saber o endereço onde o carro passa a noite e não o endereço de onde tem casa ou onde fica mais barato. É o de fato que acontece no dia a dia. Com isso, tem muitos clientes que nos dizem, mas Guilherme, como é que a seguradora vai saber que eu moro nesse endereço? Hoje com a internet, com as câmeras, com o celular, é muito fácil a seguradora identificar. Até mesmo a gente já teve casos não de clientes, mas que a gente ficou sabendo de outras corretoras, onde o cliente ele omitiu para o corretor onde ele morava, porque ele sabia da questão do seguro mais barato, e na hora que deu o sinistro foi chegando no seu endereço e ele colocou no boletim de ocorrência. Estava chegando em meu endereço quando ocorreu o assalto assim, assim, assim. Então, só o fato de estar no boletim de ocorrência, que ele estava no endereço dele e na apólice o endereço era outro, a seguradora identificou que o perfil estava incorreto e acabou negando o seguro. Então, isso é uma coisa muito importante e todo perfil ele não deve ser omitido para o corretor. O corretor precisa saber como que é utilizado, como o carro é utilizado, para que ele enquadre da melhor maneira possível para te passar. O segundo ponto é quanto a casado, solteiro, divorciado e por aí vai. Então, isso é muito importante também porque a seguradora ela conseguiu identificar nos perfis e nos sinistros que ocorrem, qual que é a característica que mais dá sinistro, qual é o horário e por aí vai. Por exemplo, eu não estou generalizando, tá? Mas o que mais acontece são pessoas solteiras saindo à noite e acontece de ocorrer o sinistro na madrugada ou algo do tipo. Por análise, a seguradora conseguiu identificar que o casado ele sai à noite, mas não sai muito, sai eventualmente e sai com mais responsabilidade. De novo, não estou generalizando. É a análise de maneira geral, é a média que a seguradora conseguiu identificar. Então, assim, por que o seguro do casado é mais barato que o do solteiro? Exatamente por isso. Porque, em tendência, o solteiro ele sai mais à noite e está exposto mais riscos do que a pessoa que é casada. Isso é mulher ou homem, então é indiferente. Só que esse ponto a seguradora conseguiu identificar. O terceiro ponto que eu vou falar é sobre a questão de ser mulher ou ser homem. Isso é uma coisa também que me perguntam, e não é porque a mulher dirige melhor ou o homem dirige pior ou algo do tipo.
Na verdade, com base na análise, as seguradoras também conseguiram identificar que a mulher pode até se envolver em mais acidentes, mas como ela é mais cuidadosa, anda mais devagar, ela se envolve em acidentes de menor risco, de menor proporção. E por isso, a seguradora ela consegue reduzir um pouquinho o seguro para mulheres. Mas assim, Guilherme, então eu vou colocar minha mulher como motorista e não eu. Tá errado. Isso aí vai acontecer que na hora da indenização, a seguradora ela consegue identificar isso através de várias formas, né, hoje em dia, até com investigadores que vão no local para entender aonde foi, como foi, o que aconteceu, e consegue identificar isso e acaba negando a indenização. Então, assim, de forma alguma eu estou te dizendo para colocar o seguro da tua mulher ou do teu marido para ficar mais barato, e sim fazer o correto. Só estou te orientando que, geralmente, seguro para mulher, ele é mais barato. Vamos para o quarto e último. O quarto e último que me perguntam bastante é: poxa, eu tenho restrição no meu nome, isso faz diferença? Não faz diferença? Na verdade faz bastante diferença. Hoje em dia as seguradoras elas também conseguiram identificar que a pessoa que tem restrição no nome, ela tem tendência a atrasar o seguro e eventualmente gerar custo de apólice, custo de OF, que são custos dentro da apólice, e acaba cancelando a apólice e gerando problema no futuro. Então assim, tem muitas pessoas que não conseguem fazer o seguro porque tem problema de inadimplência no mercado. Ah, mas o que faz diferença na hora do sinistro? Faz a diferença porque elas identificaram que a pessoa com CPF com problema tende a estar em mais risco do que a pessoa que não tem problema. Então, isso é uma coisa que as seguradoras que analisam, cada uma analisa da sua forma e precifica da sua forma. Então, é uma dica que a gente está dando para vocês. E dizendo se faz diferença ou não faz diferença. Para encerrar, então, o que a gente tinha hoje no vídeo era isso, essas 4 dicas aí, esses 4 elementos do perfil que precisam ser analisados e precisam estar corretos. A gente vai fazer um segundo vídeo, onde a gente vai colocar mais alguns pontos aí que são analisados pela seguradora e que fazem muita diferença e têm extrema importância na hora de precificação do seguro. Curte aí o vídeo na próxima semana.